parte dos conteúdos a serem ensinados pela educação física, danças é um tema cobrado nos concursos. É por isso que aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa saber, o que é essencial para você se dar bem na sua próxima prova. Dentro da organização da educação, danças é uma das unidades temáticas indicadas pela BNCC que devem ser trabalhadas na educação física. Por isso é importante a gente entender o que esse documento diz sobre o conteúdo danças. A gente tem primeiro o conceito, o que se entende por danças, a ponto de a gente separar esse conteúdo, essa unidade temática, de outras unidades temáticas que são trabalhadas pela educação física. Então, é um conjunto das práticas corporais que trabalham com movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. Vale destacar que na literatura, em educação física, em outras áreas, esse aspecto da coreografia, especialmente para ser trabalhado na escola, é bastante polêmico, no sentido de que não se busca só que os alunos aprendam coreografias. Existe um aspecto muito importante de expressão corporal e, especialmente falando de movimento enquanto linguagem, que na dança está muito presente. Por isso, esse é um ponto que leva a algumas críticas quando a gente está falando, pensando a discussão nessa área, dentro da educação física e fora dela também, mas é importante que você saiba que isso aparece na BNCC, até porque muitas questões de concurso copiam e colam exatamente o que está lá. E aí a gente tem o destaque que as danças, elas podem acontecer de uma maneira individual, em duplas ou em grupos. E aí lá na BNCC destaca que, em especial, dessas duas formas acontece com mais presença culturalmente falando. Aqui eu trouxe uma citação, não vai embora desse vídeo, porque como eu falei, como muitas questões de concurso copiam e colam exatamente o mesmo conteúdo, é importante que você entenda esses termos e essa linguagem. Então fala que elas se desenvolvem, as danças, em codificações particulares. Vamos parar por aqui. Codificações, quando a gente está falando de linguagem, a gente está pensando na linguagem corporal. E aí os gestos, os movimentos são códigos. Então assim como na escrita, nos números telefônicos, por exemplo, a gente fala de códigos, qual é o código? A gente também tem códigos quando a gente está falando de linguagem corporal. Então codificações são movimentos, sequências que são características historicamente constituídas que permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas. Em resumo, o que a BNCC está falando aqui? Que existem movimentos que, em conjunto, a gente entende que é uma dança e a gente sabe dar o nome para a dança. Então, quando a gente fala do frevo, do forró, do fandango, para pegar, exemplos de danças em diferentes partes do país, a gente tem essas características, essas codificações que a sequência, a forma, os ritmos, os movimentos nos permitem identificar qual é a dança. Então, de uma forma, simplificada, é isso que essa parte da BNCC está falando. Então, em outras palavras, a gente consegue, pelos aspectos culturais, pelos aspectos históricos, identificar os diferentes tipos de dança. E isso é uma aprendizagem cultural e é importante que isso aconteça também na educação física. Na organização do conteúdo danças na BNCC, a gente vai ter uma progressão do conhecimento conforme a ocorrência social, assim como brincadeiras e jogos e também lutas. Então, a gente sai das esferas mais familiares dos alunos, ou seja, localidade e região, às menos familiares, as esferas nacional e mundial. E isso a gente vai entender essa progressão, essa forma que foi planejada pela BNCC para se trabalhar danças, porque a gente vai começar com aquilo que é mais próximo da realidade do aluno para aquilo que é mundial. E é justamente isso que a gente vê nessa organização dos objetos de conhecimento por grupos de anos na BNCC. No primeiro e segundo anos, a gente começa com danças do contexto comunitário e regional. Então, a primeira parte é aquilo que está mais próximo da realidade dos alunos. Depois, no terceiro e quinto ano, a gente vai para danças do Brasil e do mundo e as danças de matriz indígena e africana. Então, nesse bloco de anos, terceiro, quarto e quinto, a gente vai trabalhar esses conteúdos que são mais amplos, que a BNCC fala as esferas menos familiares. Isso para os anos iniciais. Para os anos finais, a gente vai ter sexto e sétimo anos trabalhando com danças urbanas e oitavo e nono anos com as danças de salão.
Comparada com as outras unidades temáticas, o conteúdo danças é aquele que traz menos conteúdos no texto da BNCC. Quando a gente vê as questões de concurso, além, é claro, de cobrar isso que eu já tratei até agora, a gente tem percebido algumas questões que trazem alguns elementos que aparecem lá nas habilidades. Então, as habilidades é aquilo que precisa ser desenvolvido, ou espera-se que os alunos saiam com essas habilidades a partir do trabalho feito nesses blocos de anos para cada objeto de conhecimento. E lá, a gente tem algumas informações, algumas dicas de coisas que também estão sendo perguntadas em concursos nas provas mais recentes. E aqui, por exemplo, quando a gente está falando de danças do contexto comunitário e regional, lá nas habilidades exemplifica as rodas cantadas, as brincadeiras rítmicas e expressivas. Então, por exemplo, se o seu edital está falando de atividades rítmicas e expressivas, isso aparecia de uma forma separada nos PCNs. Na BNCC, isso não aparece como unidade temática, mas aparece dentro da unidade temática danças, especificamente do objeto de conhecimento, danças do contexto comunitário e regional. Outro ponto que aparece em várias habilidades diferentes são os elementos constitutivos das danças, e aí tanto das danças do contexto regional, de matriz indígena e africana, do Brasil e do mundo, que é ritmo, espaço e gestos. Então, isso compõe a dança. Se a gente for pensar o ritmo musical ou mesmo as batidas, os batuques, o espaço e os gestos, os movimentos. Outro ponto bem importante em relação ao conteúdo danças, que é de uma forma semelhante, aparece também para lutas, é uma preocupação especial, é em relação a respeito, superação de preconceitos e estereótipos. Na dança, o destaque é para o respeito às diferenças individuais, o respeito às diferenças entre os desempenhos corporais. Então, basicamente, aqui em outras palavras, ao se trabalhar o conteúdo danças, além da gente trabalhar o aspecto procedimental, conceitual, também o atitudinal. Aqui falando de diferenças individuais, desempenho corporal, de manifestações de diferentes culturas, porque a gente falou, sai da proximidade da realidade dos alunos e vai para contextos mais amplos, que muitas vezes são diferentes, e por isso, por serem diferentes, podem gerar preconceitos e estereótipos, e isso precisa ser superado. Além disso, os diferentes sentidos e significados que são dados para as danças nas suas culturas de origem. Então, essa ideia de respeito, superação de preconceitos e estereótipos é uma discussão bem importante que na BNCC não aparece no texto, mas vai aparecer nas habilidades. E em especial, quando a gente fala do conteúdo danças, existem outros aspectos que também são cobrados em concurso que eu trabalho lá no meu método, o método Potência para Aprovar. Por isso eu convido você a conhecer o método, o link está aqui na descrição desse vídeo.